Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é José do Carmo Dias Neto e hoje estamos dando continuidade a mais uma aula do nosso curso de capacitação em QGIS. Já estou aqui com o meu QGIS aberto. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a camada vetorial das terras indígenas. Eu vou ensinar alguns procedimentos para vocês, principalmente o procedimento de dividir uma camada vetorial, no qual vamos utilizar como base a nossa terra indígena, o nosso projeto anterior, e vamos fazer uma análise mais apurada das informações que desenvolvemos. A primeira coisa que vamos fazer nessa aula, obviamente, é abrir o nosso projeto de terras indígenas que nós salvamos anteriormente. Vou aqui em abrir projeto, já abriu direto na pasta de projetos, mas caso não tenham aberto, vamos no disco local C, curso de mapeamento QGIS, projetos, terras indígenas, ok? Posso abrir. Agora trouxe aquelas informações que trabalhamos, terras indígenas localizadas na Amazônia Legal, certo? Podemos ver que cada terra aqui está categorizada pela sua etnia. Cada terra está categorizada pela sua etnia. Com isso, vamos trabalhar agora uma nova classificação que tem aqui dentro da nossa tabela de atributos. Primeira coisa que vocês vão fazer é selecionar a camada indígenas, área legal Amazônia. Seleciono. Venho aqui em abrir tabela de atributos. Aqui em abrir tabela de atributos, nós podemos observar que temos diversas colunas. E a principal que vamos trabalhar hoje vai ser a coluna fase TI, que no caso é a fase no qual as terras indígenas se encontram. Ela se encontra regularizada, ela se encontra declarada, homologada, em estudo, e assim por diante. Então nós vamos fazer a divisão dessas camadas e vamos fazer o cálculo de cada uma, assim como a contagem delas. Posso fechar a nossa tabela aqui, certo? Fechei aqui. Agora a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser dividir essa feição. Vamos aqui no menu vetor, aqui ao lado de raster, você clica. Vamos no menu gerenciar dados. Em gerenciar dados vamos na opção dividir uma camada vetorial. Posso clicar. Aqui em camada de entrada você vai escolher a camada que você quer dividir. Eu quero dividir a camada de indígenas, certo? Das terras indígenas. Vamos clicar em terras indígenas, área legal da Amazônia. Vamos botar o campo de identificação exclusivo. É importante vocês colocarem correta essa parte, porque é através desse campo que eles vão subdividir as informações. Então nós vamos clicar aqui e vamos colocar pela fase das terras indígenas, que é aquele que nós vimos na tabela. Regularizada, homologada, podem clicar. E agora vamos salvar o arquivo. Vocês podem clicar em buscar. Vamos salvar para diretório, não vamos criar um diretório temporário. Vamos salvar na pasta disco local C, curso mapeamento QGIS. Vamos salvar dentro do shapefiles. Ok, selecionei a pasta. Ok, ele só pede aqui a nossa pasta de saída. Então podemos executar o arquivo. Vocês podem observar que o meu arquivo não foi gerado em shape, como tem na última configuração aqui. Mas isso por enquanto não é um problema. Posso fechar essa aba. E agora eu vou fazer o seguinte, vocês já devem ter feito o mesmo procedimento e não deve ter aparecido na visualização de vocês. Vamos aqui à esquerda e vamos adicionar as camadas que criamos. Clico, vou aqui em base de vetores, clico em buscar. Agora na pasta disco local C, curso mapeamento QGIS, vamos na pasta shapefile. Na pasta shapefile vamos pesquisar aquelas camadas que criamos. Vocês podem ver aqui que as camadas que tem no final GPKG são as camadas que criamos. Aqui você tem a fase da declarada até a regularizada. Você pode selecionar todas elas. Lembrando que o nome do arquivo é fase TI, certo? Então toda fase TI vocês podem selecionar. Abrir. Vai abrir todas de uma vez. Adicionar. Posso fechar. E já podemos observar que acrescentou as informações de cada situação da terra indígena aqui, certo? Vou desativar as terras indígenas gerais, legal Amazônia, desativo eles. E agora eu vou trabalhar com as camadas individualmente. Vocês podem observar que temos as terras indígenas declaradas nessa cor esverdeada. Se você desativá-la, desativa somente essa feição. No caso, essa camada agora. A mesma coisa para essa terra indígena regularizada. Se eu desativar, desativo somente as terras indígenas que estão regularizadas. Com isso, vou ativar novamente os nossos arquivos. Posso abrir a tabela de atributos aqui da fase declarada.
Vou aqui em cima em menu, abrir tabela de atributos. E aqui podemos observar todas as terras indígenas que estão declaradas, certo? Aqui o nome deles e a etnia. E o mais importante, que é essa fase aqui. Podem observar que todas estão declaradas. Agora vamos trabalhar com a edição das nossas camadas. Não vamos alterar nenhuma coluna. Vamos somente acrescentar as informações. Com isso, a primeira coisa que vamos fazer é vir aqui em editar, alternar modo de edição. Posso clicar, editei a camada. Vamos criar uma nova coluna. Vamos criar aqui um novo campo. Clico. Vou digitar nesse novo campo área, underline, quilômetros quadrados. Vamos trabalhar com a área em quilômetros quadrados, certo? Vou deixar como número inteiro mesmo, aperto OK. Lá no final vocês podem conferir que criou uma tabela em quilômetros quadrados, ok? Agora eu posso vir aqui em abrir calculadora de campo. Vamos atualizar um campo existente. Clico aqui nessa barra em branco e venho na última, que é a área em quilômetros quadrados. Seleciono, venho aqui em geometria, clico em geometria, venho no cifrão área, que é o que nós já trabalhamos. Agora, para transformarmos essa área em quilômetros quadrados, vamos precisar fazer uma conta. Se deixarmos dessa maneira, como vocês podem ver na prévia de saída, a informação vai sair como metros quadrados. Então, vamos deixar ela em quilômetros quadrados. Para fazermos isso, temos que pegar a área, dividir por 1.1000, mais 3 zeros no final. 1, 2, 3. Ok? Temos aqui 6 zeros, então formamos 1 milhão. Já temos a prévia de saída aqui e posso apertar OK. Ok, agora eu já tenho a minha área em quilômetros quadrados. É sempre bom lembrar para as pessoas, principalmente que não estão acostumadas, para trabalharmos com uma coluna em áreas decimais, no qual possui, no caso, vírgula e zero, né? É o número mais longo, é o número mais exato, por assim dizer. Precisamos transformar a nossa camada para um datum vertical, no caso, um datum que contém a zona dele. Lembrando que estamos trabalhando com Sirgas 2000, um datum horizontal. Vou fechar a tabela aqui. Então, por que não trabalhamos com um datum vertical? Não trabalhamos porque as extensões de terra da camada são muito grandes e ultrapassam os limites das zonas. Então, para isso, temos que trabalhar com o datum horizontal que pega a área geral. Se eu trabalhasse com datum vertical, daria erro, certo? Então, agora, já calculamos a área da fase declarada. Vou salvar aqui em salvar edições da camada. E agora, posso realizar o cálculo geral de todas as áreas que possuem aqui, assim como a contagem de feições que possuem nela. Para que façamos essas duas operações, a primeira coisa, você pode selecionar a camada declarada aqui, que foi o que nós editamos. Botão direito. Você tem a opção de mostrar a contagem da feição. Se você selecionar, vai aparecer uma numeração. E essa numeração é referente a quantas feições a sua camada tem. Então, a fase declarada possui 31 terras indígenas localizadas aqui. Vou desativar as outras camadas para podermos trabalhar melhor. Temos aqui 31 terras declaradas, certo? Como vocês podem ver na numeração. Também podemos vir na tabela de atributo e conferir aqui nas feições, aqui nessas linhas, qual o último número. Se vocês olharem aqui, também o último número é 31, que bate com o número da camada. Agora vamos realizar o cálculo geral da área que pega toda essa feição. Se vocês forem aqui no final, podemos ver que cada feição dessa contém uma área em quilômetro quadrado. Agora vamos calcular todas de uma única vez. Vou fechar a tabela de atributo. Venho aqui no menu Exibir. Clico. Posso ir lá em painéis. Aqui em painéis nós vamos selecionar a opção estatísticas. Seleciono ela. Abriu a aba de estatística, como vocês podem ver. Vou clicar nela e vou botar aqui no centro para podermos observar melhor. Vocês podem ver que na aba de estatística está selecionado o BR município. Vou trocar essa camada. Vou selecionar a camada fase terras indígenas declarada. Ok. Clico aqui na seta logo abaixo e vou escolher uma coluna para trabalharmos. A coluna no qual vamos trabalhar é a coluna área em quilômetro quadrado. Como vocês podem ver, seleciono ela. Aqui em estatística também faz a contagem. Como vocês podem ver, temos 31. Já faz a soma geral de todas as áreas de cada feição da camada. E também faz a média geral de todas as áreas. Vocês podem ver, também temos outras informações. Então,
já temos a nossa soma aqui, no qual a área em quilômetro quadrado da fase declarada a cerca de 72.615 km². Ok? Agora que já sabemos como fazer a soma geral, vamos fechar aqui. Posso parar a edição da nossa camada e vamos fazer o mesmo procedimento de cálculo de área, soma geral das feições. Vamos desativar a fase declarada, vamos selecionar a fase delimitada, botão direito nela, vamos colocar a contagem da feição, ok? Já sei quantas feições tem. Vou abrir a tabela de atributo, editar, vamos criar um novo campo, com o nome área, km² novamente, e vamos fazer todo o procedimento, ok? Abrir calculadora de campo, atualizar um campo existente, seleciono, vou em área km², agora vou em geometria, área, barra 1 milhão, dividido por 1 milhão, ok. Já posso observar a nossa área em km², vou salvar o arquivo, desativar, posso fechar a tabela de atributo, vou realizar o cálculo de área, selecionando a camada, venho em exibir, vou lá em painéis, e agora vou em estatísticas. Estatísticas, podemos observar que a fase declarada que está selecionada. Essa é a nossa primeira camada que trabalhamos, fase declarada. Precisamos clicar aqui e trocar para fase delimitada, ok? Aqui, logo aqui embaixo podemos atualizar, atualizei, e vamos selecionar a nossa coluna. Clico aqui na seta, vou lá embaixo, área km², e já temos a contagem e a soma geral. As terras indígenas delimitadas possuem um total de 11 contagens, com uma soma total de 16.661 km². Posso fechar as estatísticas e fazer o procedimento para todas as outras camadas, certo? Então, agora eu vou ativar a fase TI declarada. Com isso, vocês já sabem como dividir uma feição, como criar o cálculo em km², vocês já sabem fazer o cálculo em metros, e também já sabemos como fazer o cálculo da soma geral dos arquivos. Com isso, aconselho vocês a realizarem o procedimento do layout do mapa, que nós já trabalhamos no módulo anterior, vocês já sabem como fazer. Coloquem todas as informações cartográficas nele, façam um cálculo de área, coloquem na legenda e definam cada camada da legenda por uma fase da terra indígena, certo? Com isso, agradeço a vocês pela atenção, espero que tenham gostado da aula de hoje. O procedimento no qual utilizamos podemos realizar em diversas camadas. Por exemplo, se você tem uma geomorfologia e gostaria de dividi-la, você pode realizar esse procedimento, fazer o cálculo de área. Ou se você tem os municípios e gostaria de dividir todos os municípios do Brasil em várias camadas diferentes, você também pode fazer isso. E assim por diante, a aplicabilidade varia de acordo com o seu objetivo. Agradeço a vocês por terem assistido e espero que todos fiquem bem. Muito obrigado.